Olá galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje a gente vai dar sequência aí ao Renascimento e Humanismo. Na aula passada nós falamos de um período inicial, um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é chamada de Trecento. Nessa aula de hoje, nessa aula número 3, a gente vai falar do período 400 e do 500. E, pessoal, o destaque maior vai para esse personagem aí, Leonardo da Vinci, tá? Então, agora a gente vai primeiro passar pelo 400, que vamos falar do... vamos dar um destaque aqui para o nosso Filippo Brunelleschi. Tá, pessoal? Ele era um destaque desse 400, dessa segunda fase aí. Ele era escritor, pintor e arquiteto. Aí ao fundo, pessoal, nós estamos vendo uma das principais obras dele, que é essa cúpula que ele fez na Catedral de Florença. Aí. Ele serviu de inspiração para muitos artistas, escultores que vieram nos séculos, nos anos depois, como por exemplo o próprio Leonardo da Vinci, o Donatello, que nós iremos falar um pouco mais à frente, o Michelangelo, dentre outros. Então ele foi inspiração para esses grandes gênios aí. O maior destaque dele nesse ramo de pintura, escritura e arquitetura foi, sem dúvida, a arquitetura, tá? Foi onde ele teve mais destaque. O que ele trouxe de novo para esse período aí? Essa questão da tridimensionalidade, a alusão de profundidade, a perspectiva cônica, como a gente vê ali nesse domo, nesse telhado. Então, como a gente falou, foi ele que fez essa cúpula aí, da Catedral de Santa Maria del Fiore, conhecida também como a Catedral de Florença. Ele fez esse teto meio arredondado que a gente conhece hoje como domo. Tá? Então, ele serviu de inspiração para vários outros membros, inclusive para um grande artista também do 400, chamado de Donatello. Essa é a principal obra de Donatello, galera, que é chamada de Davi. Tá? Então, esse aí foi o primeiro nu frontal depois de mais de 1000 anos. Então, lembrando que lá na Idade Antiga era muito comum eles respeitarem essa questão da proporção, a valorização do corpo. Na Idade Média isso foi bem deixado de lado, até durante algum tempo foi proibido. E agora, com esse novo pensamento antropológico, o homem está no centro, o homem explica as coisas que acontecem com o homem, o estudo da anatomia, o estudo do corpo humano, fez com que Donatello ousasse e fizesse aí o primeiro nu frontal. Donatello, pessoal, ele foi financiado por um mecenas, que era a família Médici, que a gente chamava lá, que era conhecida lá na época. Ele foi um dos inovadores dessa técnica dessas técnicas artísticas renascentistas. Então aqui essa imagem de Davi, que com certeza é a principal obra de Donatello, mostra um jovem herói, com esse olhar sonhador, e aí ele está após matar o gigante Golias. Foi o primeiro nu em bronze, porque essa estátua é feita em bronze, tamanho natural. E observe, pessoal, que o Donatello, apesar dele estar, o Davi, ele está numa posição que os artistas chamam de contraposto, que é mais ou menos dando curva às suas formas, Porque quando você pega uma peça em bronze, era muito comum os arquitetos, na arquitetura, na escultura da época, eles fazerem um corpo mais reto. Então ele deu essa sensação de movimento, e essa sensação de movimento, ela também é representada nas formas de triângulos que aparecem aí, como na curva do pé, na flexibilidade dos dois braços, e isso mostra essa sensação de movimentos aí. A gente pode reparar na mão direita do Davi, a espada com qual ele arrancou a cabeça de Golias. E já na mão esquerda, um pouco mais escondida ali na mão esquerda dele, nós podemos perceber também a pedra com a qual ele teria matado o gigante Golias. Tá? Então, esse equilíbrio entre as partes, entre a flexão da perflexão dos braços, chamava muito a atenção das obras de Donatello. E observe outra característica, pessoal, um pouco mais
técnica, para quem é artista mesmo. Observe que o corpo do Davi está muito bem polido, enquanto que a cabeça do Golias, que está lá no pé, sobre o pé dele, está num aspecto mais bruto, né, mais rústico, melhor dizendo. Então essas são as características dessa grande obra, só que aqui ainda tem um outro detalhe, um detalhe muito interessante, pessoal, que a gente pode até chamar de um detalhe político, que é esse chapéu que está sobre a cabeça da obra. Qual é o detalhe desse chapéu, pessoal? Essa obra foi encomendada por uma família que é a família Médici, a mesma que financiava o Donatello. Então, eles eram mecenas, investiu em arte, como a gente viu lá na aula número 1, e o Donatello fez essa obra para a família Médici, no contexto, pessoal, do 400, onde os mecenas de Milão, os mecenas de Roma, tentavam tomar o centro, e nessa guerra entre políticos, né, a família mecena venceu. Então, o que o Donatello fez? Colocou o chapéu, que era característica da região lá da Florença, na obra, para representar Davi como vencedor, representando Florença. Logo, em contrapartida, Milão, que era o derrotado aí, ficou como Golias. Então esse chapéu tem uma pegada política nessa obra de Donatello, certo? Então, ó, eles foram os primeiros. Donatello foi o primeiro dos grandes escultores renascentistas. Ele se inspirou muito, né, no Francesco. E, pessoal, outra coisa é que Davi foi o primeiro nu frontal aí feito depois de mais de 1000 anos. Né? Então, Donatello inspirou-se em Francesco, né? Filippo, tá, pessoal? Agora, galera, há normalmente essa mudança de fase, né? Que agora a gente sai do 400 para o 500 em italiano. E aqui há uma mudança bem característica. Então, Florença perde o centro das atenções, a importância cultural, perde para Roma e para Milão também. Então, Roma passa a ser o principal centro renascentista, o principal polo de arte da Europa, e não mais Florença e nem Siena. Então, nesse período, o principal destaque aqui, que nós vamos abordar nesse primeiro momento, é o Leonardo da Vinci e o Michelangelo Bonarotti. Tá? Então, a principal destaque para ele, porque o Leonardo da Vinci ele desenvolveu estudos em diversas áreas, não só no campo, né, da pintura, da arte. Ele desenvolveu também na anatomia humana, esculturas, ótica, matemática, arquitetura, engenharia civil, né, até projetos do avião dentre as escritas de Leonardo da Vinci. Então, uma curiosidade sobre ele, pessoal, é que Da Vinci, esse sobrenome não é necessariamente o sobrenome dele. Da Vinci era o vilarejo de onde ele nasceu. Então, é Leonardo que veio do vilarejo Da Vinci, né? Essa daqui é uma das principais obras de Leonardo da Vinci, chamada de A Última Ceia. Obra esta que tem muitas teorias, muita teoria da conspiração sobre essa obra, muitos enigmas, mas a gente só vai poder abordar o que realmente é tratado nos livros cientificamente. Né? Porque assim, essa obra, a princípio, ela capta a reação dos discípulos após o anúncio de Jesus Cristo. E que anúncio seria esse? Jesus Cristo anuncia nesse momento que ia haver um traidor entre eles e deixando ali subentendido que esse traidor seria Judas Iscariotes. Né? Judas Iscariotes, pessoal, ele está sentado à direita de Jesus Cristo aí, que está ao centro. Então, se vocês observarem bem, para vocês fazerem a distinção, existem 6 apóstolos à direita e 6 à esquerda. Só que eles estão divididos também em blocos de 3. Logo, o Judas ele está nesse primeiro trio,
ao lado de Jesus, ao lado direito de Jesus, com o cabelo preto e a barba preta. Então, quando ele é, né, indiretamente apontado por Jesus Cristo como um traidor, ele meio que se apavora, tenta se levantar e acaba derrubando o saleiro ali ao lado dele. Uma curiosidade aí. Então, essa obra foi uma das primeiras obras do Renascimento que mostrava a expressão humana, assim, as ações dos seres humanos em torno de uma informação, de uma notícia. E foi a primeira obra também, galera, que mostrou Judas sentado com os outros discípulos, porque antes Judas só aparecia sozinho pelos cantos e tudo mais. E Cristo, se vocês observarem um pequeno detalhe, ele é pintado um pouco maior do que os outros apóstolos, no sentido de manter o foco sobre ele ser o personagem central e o personagem principal. E Leonardo da Vinci ousou, foi a primeira vez que se pintou Jesus Cristo sem aquela auréola natural, né? E Leonardo, galera, às vezes, quando ele estava pintando essa obra, porque dizem que primeiro ele fez esse plano de fundo e depois ele pintou essa parte da frente. Aquela visão lá atrás, há quem diga que seria uma visão do paraíso, mas há quem diga também que ali seria uma visão de um vilarejo de Roma, né, na Itália. Não dá para ter certeza. Aí depois ele fez esse cenário para depois colocar aí os apóstolos, os discípulos e a mesa. Então, há indícios, há relatos de que Leonardo passava horas e horas olhando essa tela, sem pintar, sem fazer nada, só mesmo olhando, sem tocar no pincel. Mas às vezes também ele pegava e passava dias inteiros, horas e horas pintando a obra, sem parar nem para comer e tampouco para beber água. Só que o Leonardo da Vinci, nessa obra, ele inovou bastante. E nessas inovações dele, né, na questão da tinta, foi meio fracassada. Então o resultado dele mostrou que logo após o término teve deteriorização na imagem, rachaduras na imagem. Então essa imagem da Última Ceia passou por inúmeras restaurações, como a gente chama isso no campo artístico. Mas não deixa de ser uma obra fascinante. Tá? Então, Leonardo da Vinci ele era pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro, né? Inventor. Além dessas obras que a gente citou e essas duas que a gente vai dar mais destaque, ele projetou também armas, pontes e até cidades, né? Croquis dessas cidades aí. Pintou obras como Mona Lisa, que a gente vai falar agora, A Última Ceia, que a gente ainda citou, acabamos de citar, e continua sendo objeto de admiração, estudo e debate. A gente vai ver também em algumas aulas aí mais sobre A Última Ceia. Essa aí talvez seja a obra que mais gere polêmicas, dúvidas sobre Leonardo da Vinci, que é Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda. Há quem diga que ela era esposa de um nobre no qual Leonardo estava pintando. Há quem diga também que é a imagem perfeita, de mulher perfeita que Leonardo pintou. Há quem diga que é uma visão dele como mulheres. Isso a gente não vai conseguir saber nunca, mas a gente vai dar uma analisada na obra cientificamente. Então, em 1503, quando ela começou a ser pintada, Leonardo ele começou a usar a técnica do esfumato. Leonardo pode ter demorado anos para pintar essas obras, porque Leonardo normalmente ele começava uma obra, uma pintura, e ele demorava muito para terminar. Ele desistia no meio do caminho, deixava largado, depois ele retomava. Então, ela aqui é uma mulher introspectiva, né, que a gente chama, ou seja, um pouco tímida, né? Então, ela tem um padrão de beleza da mulher da época, que era aquela mulher mais cheinha, um pouco mais comportada. Então, isso que ele buscou nessa obra aí. Ao fundo, galera, nós temos duas paisagens, a da direita e a da esquerda de Mona Lisa. A primeira da direita, se vocês observarem, ela é mais alta. A segunda da esquerda já é mais baixa. Então, se você retirar a Mona Lisa, não tem como essas duas imagens conectar-se.
Então isso aí já gera também essa questão dúbia das obras de Leonardo. Os cachos de cabelo de Mona Lisa caindo aqui no canto direito da tela, né, mostra que ela está se fundindo ali com as rochas no fundo, dando essa é a famosa técnica do esfumaço, que dá essa sensação de movimento na obra. A ausência de sobrancelha nessa obra, pessoal, também tem um pouco assim a sua história à parte. Há quem diga, afirme, que Leonardo colocou levemente e um restaurador, quando foi fazer o primeiro restauro nessa obra, usou um solvente impróprio e acabou removendo a sobrancelha de Mona Lisa. Então essa é a teoria para a sobrancelha. Já a do sorriso, pessoal, o famoso sorriso enigmático de Mona Lisa, também tem uma história interessante. As paisagens, como a gente falou, tem essa distorção lá ao fundo. A paisagem da direita atrai o olho direito para cima, isso é naturalmente falando. E já a paisagem da esquerda atrai o olho esquerdo para baixo. Então, esse jogo visual de atração oposta, direita, esquerda, cima, baixo, se encontra no centro, onde está a figura de Mona Lisa. E faz com que o olho, naturalmente, ele veja um ligeiro tremor no canto da boca, que aí dá a impressão de que ela está sorrindo, de que o sorriso está se abrindo. Né? Então, o sorriso o sorriso foi essa questão mais enigmática aí. E o olhar da Mona Lisa, dando esse também contrassenso aí com o sorriso, foi outra característica marcante na obra de Mona Lisa. Porque eu peguei para vocês um depoimento que o Leonardo fez sobre o olhar da pessoa. Então vamos abrir aspas aqui, ó. Abre aspas. O olho é a janela do corpo humano, através da qual se espelha o seu caminho e traz para o nosso desfrute a beleza do mundo, pela qual a alma se contenta em ficar em sua prisão humana. Então Leonardo ele tinha uma visão do olho como se fosse algo mais precioso que o ser humano pode levar consigo. Então, Leonardo mostrou um profundo conhecimento em anatomia, principalmente nas suas obras e nesta Mona Lisa, Gioconda, e esse domínio aí da perspectiva e do jogo de luz e de sombra. Para a gente entrar na parte final da nossa aula, vamos falar de Michelangelo Buonarroti. Bom, ele era escritor, pintor e escultor. Galera, muito cedo, na sua juventude, ele esculpiu Pietà, uma obra que abriu portas para Michelangelo no mundo artístico, que é a obra que ele pintou Nossa Senhora segurando seu filho morto, e ele desenhou Nossa Senhora proporcionalmente maior. Então foi uma obra que gerou muito orgulho para ele, que ele foi convidado a fazer uma outra obra em mármore chamada de Davi, né, uma obra que ele esculpiu com 4,15 metros de altura, toda ela no mármore. E Davi deixou o prefeito de Roma tão impressionado que ela ficou exposta na porta da prefeitura da cidade romana. E isso também fez com que abrisse mais caminhos para o Michelangelo nesse caminho, nesse rumo artístico. E aí ele foi pintar a Capela Sistina, que é o teto lá da Capela do Vaticano, a Capela de São Pedro. E lá, pessoal, ele desenhou episódios da Bíblia, desde o surgimento da criação lá de Gênesis até o juízo final, Apocalipse, 5 anos depois, certo? E aí ele durou... até o juízo final. Ele demorou 5 anos, pessoal, para poder pintar isso aí. Ele se trancou na capela e foi concluir a sua obra. Vou passar para vocês um pequeno vídeo de Michelangelo para a gente finalizar essa parte. Aí no final a gente volta aí com as considerações. Ilustrando História. Dizem que certo dia, em 1515, em Roma, ao concluir uma escultura de Moisés, um escultor italiano teria dado uma pequena martelada no joelho da estátua e dito: "Parla!". Ele estava maravilhado com a perfeição de sua própria obra, que ao seu entender só faltava falar.
Este episódio descreve bem a personalidade deste escultor, que foi um dos mais importantes artistas do Renascimento e de toda a história, Michelangelo Buonarroti. Ele nasceu em Caprese, próximo a Florença, em 1475. Era filho de um nobre florentino que esperava que seu filho trabalhasse com direito e política. Mas Michelangelo se mostrava bem mais interessado nas artes e ingressou como aprendiz em um dos ateliês mais prestigiosos de Florença, o de Domenico Ghirlandaio. No ateliê, Michelangelo logo começou a superar seu mestre e, com apenas 15 anos, foi chamado a fazer parte do grupo de artistas da corte de Lorenzo de Medici, grande líder da cidade e incentivador das artes. Lá, Michelangelo conheceu uma grande coleção de peças da antiguidade que despertaram sua vocação para a escultura e seu desejo de superar os antigos. Em Roma, aos 23 anos, Michelangelo esculpe a sua Pietà, uma escultura que mostra a Virgem Maria com Jesus Cristo morto em seu colo. Michelangelo brinca com as proporções para dar mais leveza à obra, esculpindo Maria proporcionalmente maior do que Jesus, além de representá-la com um rosto jovem, ainda que na época da morte de seu filho já passasse dos 50 anos. Segundo Michelangelo, desta forma ele pôde ressaltar a beleza da pureza de Maria. Ele ficou tão orgulhoso e fascinado com sua própria obra que fez questão de esculpir na faixa que passa sobre o ombro da estátua os dizeres: feito por Michelangelo Buonarroti de Florença. De volta a Florença, Michelangelo esculpe num mármore de 5 metros de altura uma enorme estátua de Davi, que por sua beleza e expressividade foi colocada junto à porta da prefeitura da cidade para que fosse admirada por todo o povo. Com sua crescente fama, Michelangelo é chamado pelo Papa Júlio II a Roma, que o encarregou de pintar as paredes da Capela Sistina no Vaticano. Michelangelo trancou-se na capela e trabalhou intensamente de 1508 a 1512. Quando a obra ficou pronta, causou tamanha admiração que Michelangelo, o maior escultor do mundo, acabou aclamado também como um gênio da pintura. Nos seus 88 anos de vida, Michelangelo fez ainda muitas outras obras marcantes, inclusive obras que concebeu como arquiteto. Todas elas tão admiráveis quanto a gigantesca cúpula da Basílica de São Pedro no Vaticano, que marca até hoje o céu de Roma, a cidade eterna. Então, bom, galera, a nossa aula número 3 é isso. E na próxima aula a gente finaliza o capítulo de Renascimento e Humanismo. Então, um abraço a todos aí.